nos redimiu com seu amor, com seu sangue nos purificou, nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Nos redimiu com seu amor, com seu sangue nos purificou, nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Nos rendemos ao seu nome, que é sobre todo nome. Não há amor igual ao seu, tu reinas sobre nós, Jesus, tu reinas sobre nós, Jesus. Nos rendemos ao seu nome, que é sobre todo nome. Não há amor igual ao seu, tu reinas sobre nós, Jesus, tu reinas sobre nós, Jesus. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Na cruz venceu por nós.
te adorar, para te servir. A minha glória te conhecer, todo o meu ser consagrado está a ti. Eu sei, Jesus, tu pagaste um alto preço, tua morte eu reconheço, o teu sangue um filho me tornou, tua vida, tua própria natureza restaurou-me a beleza de viver amando meu Deus, meu amado Pai. Me entrego totalmente a ti, para te adorar e para te servir. A minha glória te conhecer, todo o meu ser consagrado está a ti. Eu sei, Jesus, tu pagaste um alto preço, tua morte eu reconheço, o teu sangue um filho me tornou, tua vida, tua própria natureza restaurou-me a beleza de viver amando meu Deus, meu amado Pai. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Boa noite, queridos, vocês estão bem? Aleluia. Então, estamos nesse modelo de culto online, mas, na verdade, eu já estou com saudade e desejoso de estarmos todos reunidos aqui, né? Tem um lado positivo, que o nosso alcance fica maior. A gente pode ver aí muitas igrejas no Instagram, Facebook, YouTube. Então a palavra ela está sendo grandemente difundida, mas nada substitui nós estarmos congregados, estarmos juntos, desfrutando da unção que o Senhor colocou na vida de cada um. Deus não criou nada sem propósito, então todos têm um chamado, um propósito. Pode não ter um chamado de púlpito, mas você tem um chamado, nem que for no ministério da reconciliação. Esse chamado gera um propósito, e esse propósito tem que ser cumprido, amém? Mas, enquanto a determinação do nosso governo não liberar a gente para se reunir, vamos estar nessa modalidade de culto online,
E eu creio que o Senhor não vai diminuir o poder, não vai diminuir a eficácia da sua palavra por causa disso. Amém? Então nós vamos estar orando hoje pelos nossos aniversariantes, que eu recebi aqui o nome, a Giovana, a Eneida e o Tito. E também é aniversário de casamento do nosso irmão Ednei e da irmã Carmen. Aleluia! Então vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos interceder agora pela vida desses irmãos preciosos, que todos os planos e os propósitos, ó Pai, determinados para a vida deles, Pai, se cumprindo cabalmente em suas vidas, Pai. Declaramos, Pai, assim como diz na sua palavra, as suas bênçãos, Pai, correndo atrás deles e atingindo eles em cheio. Eu declaro um ano de graça, um ano de paz, um ano de acréscimo, de multiplicação em suas vidas, em nome de Jesus. Também oro pelo casamento do irmão Ednei, da irmã Carmen, para que eles possam, Senhor, estar criando seus filhos debaixo da admoestação do Senhor, para que eles possam estar recebendo espírito de sabedoria e de revelação, e o vinho, ó Pai, deles possam estar sendo renovado a cada dia, Pai, a cada ano que passa. Eu declaro um casamento abençoado em nome de Jesus. Amém. Olha só, queridos, nós temos a oportunidade nesse momento de honrarmos o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. A palavra diz o seguinte, olha, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Muitas pessoas falam assim, não, mas quando eu tiver eu vou dar. Não, irmãos, é o contrário. Quando você dá é que você vai ter. Então é um princípio da palavra, dai e dar-se-vos-á. E quando a gente dá, ela não vem numa medida pequena, ela vem sacudida, sacudida, transbordante. Então, creia na palavra, queridos, cumpra os princípios e o Senhor vai, a parte do Senhor é certo que Ele vai fazer. Amém? Então, você pode estar entregando o seu dízimo aí da forma online, aí, no banco, né, fazendo transferência, depósito. Também temos a secretaria da igreja que funciona todos os dias, das 7 às 7h50, você pode trazer lá, tem um lugar apropriado, onde você pode estar depositando o seu dízimo e a sua oferta. E também tem um telefone de WhatsApp, que se você está na correria, não pode sair do trabalho e tudo mais, tem o pessoal da tesouraria, que pode estar indo até você e fazendo essa coleta, amém? Mas não deixe de estar cumprindo os princípios da palavra, amém, queridos? E também quero dar um aviso aqui a respeito do Rema, que a secretaria do Rema está funcionando. Está aí na tela para você, o telefone com o WhatsApp para você estar entrando em contato, para você estar resolvendo a sua questão financeira, a sua questão acadêmica. Se você quiser fazer a sua matrícula, você pode fazer. Mas, pastor, não está tendo aula. Está sim, queridos, estamos tendo as aulas de maneira online também. Você pode estar fazendo a sua matrícula e já recebendo o seu login para estar acessando essas aulas poderosas, que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Então, entre em contato lá com a secretaria, pegue maiores informações. Ok? Também quero dar um aviso para você aqui a respeito do centro de cura. Olha só, todos os dias, das 9 às 9h30, está tendo uma live a respeito de cura. Você entra lá na página do Facebook do Centro de Cura e você pode acessar todos os dias, de segunda a sexta. Se tiver no cartaz aí para você das 10 às 10h30, é porque é o horário de Brasília. Quando nós estamos no horário do MS, então você vai acessar das 9 às 9h30. Se você conhece alguém que está enfermo, doente, está passando por uma dificuldade com enfermidade, mostra essa página do Facebook lá, do Centro de Cura, Rema para ele, e ele vai acompanhar e vai receber uma palavra de vida, ele vai entender através da palavra que ele já é curado em Cristo Jesus. Amém?
Então é muito importante isso daí, transmita para as pessoas e a palavra vai cumprir o papel dela. Amém? Ok? Aleluia! Então, estamos celebrando a Páscoa, né? Hoje é o domingo de Páscoa e nós entendemos que Jesus, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Aleluia! Então ele já cumpriu o propósito para o qual ele foi designado, que é nos salvar, nos redimir. Então Jesus hoje, ele é a nossa Páscoa. Amém? Glória a Deus. E nós tivemos uma live essa semana, acho que na terça-feira, com o nosso apóstolo Guto e com o irmão Reagan. E foi poderoso demais, queridos. Foi uma palavra simples, uma palavra sucinta, mas carregada de poder. E eu fiquei muito feliz, porque realmente, vindo lá do berço, onde tudo começou, né, do Rema, e o irmão Reagan pregando palavras simples. A simplicidade, querido, não é ausência de poder, não é ausência de profundidade. Porque Jesus, ele ministrava de forma simples, mas muito profunda, né? Então a gente pode notar e pode perceber que nós estamos no caminho certo, estamos pregando a palavra certa, estamos debaixo da unção certa. Amém? E também quero dar já, falando para você que nós vamos ter mais lives daquela, né, do ministério. Na quarta-feira, dia 15, vai ser com o pastor Tony Cook. E na quarta-feira, no dia 22, com o pastor Rick Renner. E vai ser poderoso, queridos. Fiquem ligados, fiquem conectados. Nós vamos estar disponibilizando os links aí no grupo de WhatsApp para você estar conectado e recebendo essa palavra maravilhosa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Gálatas. Como nós estamos celebrando a Páscoa, e Jesus, ele é o nosso Cordeiro Pascal, eu quero trazer algo para você que está aqui no livro de Gálatas, no capítulo 3, e no versículo 13. Aleluia. Olha o que diz aí. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar, pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Eu li na King James atualizada, e agora eu quero ler para você na revista e atualizada. Olha só. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia! Olha só, queridos, a palavra está falando aqui que nós fomos resgatados. E você sabe que um resgate, quando você assiste aqueles filmes de ação, onde uma pessoa é sequestrada, tudo mais, você vê lá que o resgate, ele é mediante o pagamento de um preço. Aleluia! E o resgate pelas nossas vidas, o preço foi preço de sangue, e não qualquer sangue, um sangue inocente. Aleluia! Fomos resgatados da maldição. Não somos mais amaldiçoados, não temos mais que padecer sofrimentos, não temos mais que padecer falta, não temos mais que padecer enfermidades, porque nós já fomos resgatados desse meio. Amém? E hoje nós podemos ter uma vida, e uma vida em abundância, porque nós estamos conectados, nós estamos ligados com o autor da vida.
Quem que é o autor da vida? Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Eu não sei se isso te anima, eu não sei se isso te deixa feliz, mas eu fico muito animado, eu fico muito feliz em poder fazer parte da família de Deus. Aleluia. Olha só, queridos, se muitas pessoas se orgulham de ser da família tal, da família com nomes aí poderosos aí no mundo, e nada contra isso, tem famílias mesmo que são honráveis, famílias boas, mas quando a palavra traz para mim que eu faço parte da família de Deus, meu irmão, isso não tem preço, isso é poderoso demais. Somos filhos de Deus, nós fomos resgatados dessa maldição, e o resgate dessa maldição fez que a bênção de Abraão, ela chegasse até as nossas vidas. Amém? Quando a gente vê lá em Êxodo, abre lá, capítulo 12, quando foi instituído a Páscoa, nós vemos aqui que o Senhor dá algumas recomendações a respeito da Páscoa, e eu quero ler só algumas coisas aqui para você. Aqui no versículo, Êxodo capítulo 12, quando o Senhor está instituindo a Páscoa, eu quero destacar aqui, o versículo 3. Olha só o que ele fala, na instituição da Páscoa. O povo era escravo no Egito, e o Senhor levanta um homem chamado Moisés para tirar o povo desse cativeiro. Parece alguma coisa com a nossa história? Nós éramos escravos do pecado, nós estávamos no mundo, e Deus levantou um homem para nos tirar da escravidão, chamado Jesus Cristo de Nazaré. E aqui ele fala no versículo 3 o seguinte: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, eu vejo aqui, nesse texto, que era necessário ter um cordeiro. E quando eu venho para a nova aliança, quando eu venho olhar para a situação que eu e você estamos vivendo hoje na nova aliança, em João, no capítulo 1, versículo 29, diz o seguinte: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Olha só, o povo era escravo no Egito, nós éramos escravos do pecado. Nós não tínhamos a opção de não pecar, nós tínhamos que pecar, porque nós éramos pecadores. Mas assim como o povo recebeu aquele cordeiro da instrução de Moisés, e ele foi livre da escravidão do Egito, nós ouvimos o evangelho, nós ouvimos a palavra da salvação, e nós fomos livres do pecado. Aleluia! Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí vamos lá, voltar para Êxodo, no capítulo 12, versículo 5, diz o seguinte: olha, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Quando a gente volta para o Novo Testamento, nós vamos dar uma passeada na Bíblia hoje, amém, queridos? Lá em Hebreus, vai lá para Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15, diz o seguinte: olha só, lembra que lá, Êxodo, nós lemos, Êxodo 12, 5, o cordeiro tinha que ser sem mancha, sem defeito, não podia ter nada de errado nesse cordeiro. Quando a gente olha para Jesus, olha o que a palavra diz a respeito dele em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas
sem pecado, ou seja, sem defeito. Olha só, 2 Coríntios 5, 21 diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ou aquele que não tinha nenhum defeito, aquele que podia ser recebido como o Cordeiro Pascal, ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E aí vamos lá para Filipenses, no capítulo 2, versículo 7, que diz o seguinte: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Olha só, Jesus, sendo o nosso Cordeiro Pascal, ele foi reconhecido em figura humana, e mesmo assim, nele não foi achado nada de pecado, nada de mancha, nada que pudesse impedir ele de ser o nosso Cordeiro Pascal. Amém? Aleluia. E vamos ler mais um versículo aí, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, que diz o seguinte: o qual, ou seja, Jesus, não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Vamos ler mais um? 1 João, capítulo 3, versículo 5. Sabeis também que ele se manifestou para nos tirar os pecados, e nele não existe pecado. Aleluia. É por isso, queridos, que quando o Senhor foi instituir a Páscoa lá, ele disse que esse cordeiro ele tinha que ser sem defeito. Ele tinha que ser puro, não podia ter mancha, nada. E aqui a Bíblia está nos mostrando, a palavra do Senhor está nos mostrando que Jesus, ele é esse cordeiro santo, imaculado, sem pecado, o qual ofereceu o seu sangue por mim e por você, e ele pode nos livrar do pecado. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Se a gente for um pouquinho para frente aí no livro de Êxodo, no capítulo 12, e o versículo 7, ele vai falar o seguinte, olha: tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na vega da porta, nas quais em que o comerem. Aleluia. Então nós estamos fazendo uma analogia aqui do cordeiro que foi oferecido na Páscoa, do cordeiro que foi oferecido pela minha e pela sua vida. Amém. Lembra lá que a gente leu Gálatas, que através de Jesus nós fomos resgatados, nós fomos redimidos da maldição da lei. Então, o povo de Deus, naquele momento, lá no Egito, estava vivendo uma maldição. Qual que era a maldição? Escravidão. Eles estavam lá escravos. Escravo, querido, eu não sei se você lembra, quando você estudou lá a respeito da escravidão. Um escravo, ele não tem poder de escolha. Escravo, ele não pode escolher a hora de comer, não pode escolher a hora de dormir, não pode escolher a hora de levantar, não pode escolher a roupa que vai vestir, não pode escolher nada, ele é escravo, ele simplesmente obedece ordens. E era isso que o povo de Deus estava vivendo naquele momento. E no versículo 7, quando ele fala a respeito do sangue que foi colocado nas portas, e a gente sabe que pela história, aqui eu não vou ler toda a história para a gente ganhar um pouco de tempo, aquela praga, a maldição da morte, ia passar por sobre as suas casas e não teria nenhum efeito. Agora, você imagina, eu e você, que nós não recebemos simplesmente um sinal de sangue, nós somos lavados, nós fomos redimidos através do sangue, através do sacrifício vitalício de Jesus. Se só o sinal, irmãos, de um cordeiro na porta lá, já pôde livrar eles da morte e da escravidão, você imagina o que o sangue de Jesus pode fazer na sua vida hoje. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso.
Amém. Não sei você, mas isso eu fico muito animado. Quando chega aqui no versículo 22 do capítulo 12 de Êxodo, o 22 diz assim: tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, marcai a vega da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta, da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga das portas, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para os ferir. Aleluia, glória a Deus. Então nós vemos aqui que se aquele sangue de um simples cordeiro pôde preservar a vida dos hebreus naquele tempo, rapaz, imagina na nossa vida hoje. Quando a gente abre a nossa Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 28, falando a respeito de Moisés, desse período aqui, olha o que diz: pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Aleluia. Então, queridos, vamos voltar agora lá para Gálatas, no capítulo 3, versículos 13 e 14. Aleluia. Olha o que diz. Vamos ler de novo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia. Então a gente leu aqui que Moisés e o povo, eles, pela fé, eles celebraram a Páscoa, confiando no Senhor que o espírito destruidor não poderia atingir a sua casa. Aleluia! Então nós podemos ver que pela fé nós recebemos também a bênção de Abraão, porque Abraão ele foi justificado como? Pela fé. Amém? Então Jesus, ele sendo o nosso Cordeiro Pascal, hoje nós estamos numa nova aliança, baseada em superiores promessas, onde nós podemos nos deleitar na promessa, na aliança que nós temos com o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E aí outra coisa interessante que ele fala, voltando lá para Êxodo, no versículo 8, que ele fala para colocar o sangue nas vegas, e ele também fala para comer a carne do cordeiro. Quando eu chego aqui em Mateus 4:4, Jesus diz o seguinte: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Moisés e o povo, eles creram naquilo que o Senhor falou, para pegar o cordeiro, separar as famílias, sacrificar o cordeiro, passar o sangue nas vegas e celebrar a Páscoa. Foi pela fé. Hebreus falou que eles fizeram isso pela fé. E aqui, quando eu faço isso pela fé, o sangue nas vegas e comer o cordeiro, agora vamos trazer para a nova aliança. Olha só, o sangue que lavou a minha vida e eu me alimento do cordeiro, porque quem é o cordeiro? É a palavra, né? No princípio era o verbo estava com Deus
E o verbo era Deus. Então Jesus era o verbo, Jesus era a palavra, e a palavra fala que ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, o sangue era para trazer justificação para eles. E o cordeiro, a carne do cordeiro era para fazer eles fortes, porque eles iam ter uma caminhada, eles iam ter um longo trecho pelo deserto onde eles teriam que andar. Então, o sangue justificou, o sangue livrou eles do pecado, e a carne do cordeiro fortaleceu eles para a caminhada. Amém? Glória a Deus. Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 3, diz o seguinte, ó: ele te humilhou e te deixou ter fome, ele te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Aleluia! Então, queridos, nós estamos vendo aqui que o povo lá no Egito, eles precisaram crer em Deus, crer no homem de Deus, para poder ser livres da escravidão. Nós precisamos crer hoje para nós sermos salvos, para nós sermos redimidos, para nós sermos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Qual que é a diferença? É que eles se tornaram povo de Deus e nós nos tornamos filhos de Deus. Aleluia, eu não sei você, mas ser filho é muito melhor do que ser povo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, nós vemos aí, através de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que a maldição da lei, ela consistia em 3 pilares, que é miséria, enfermidade e morte eterna. Aleluia! Então, quando o Senhor criou o homem, ele estabeleceu alguns princípios lá, e o homem, ele recebeu da vida de Deus, né? O Senhor disse lá: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E nós sabemos pela palavra que Deus, ele é espírito. Então, quando ele cria o homem, ele cria o homem como um espírito. Amém? Que possui uma alma e habita em um corpo. Então, nós somos nós somos seres espirituais que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Amém? E quando Adão, ele transgride a lei de Deus e ele come do fruto que o Senhor determinou que não era para ele comer, a palavra fala que se comesse, o que ia acontecer? Ia morrer. E nós sabemos pela história, lá em Gênesis, no capítulo 2, que o Senhor deu essa ordem para ele, que não era para ele comer. No capítulo 3, ele come e morre. Mas quando o homem morre, quando Adão morre, que a palavra fala que se comer, morreria. Adão comeu, mas não morreu, ele continuou vivo. Por quê? Essa morte, ela foi uma morte espiritual. Amém? É por isso que hoje nós precisamos ser redimidos em Cristo Jesus. Amém? Então, o que traz salvação não é você ser da igreja A, B, C ou D. O que traz salvação é você reconhecer Jesus como Senhor, você reconhecer a obra redentora de Jesus, você reconhecer Ele como seu Cordeiro Pascal, e não só reconhecer, mas agora você andar nos estatutos que Ele determinou através da sua palavra. Amém? Então eu não posso aceitar Jesus e levar a minha vida do jeito que eu quero. Eu tenho que levar a minha vida agora em linha com aquele que me salvou, porque nós não aceitamos Jesus somente como Salvador, nós aceitamos Jesus também como nosso Senhor. Amém? E Senhor, eu quero lembrar para você, é aquele que manda. Aleluia! Glória a Deus! Então, vamos lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 9. Quando Adão come do fruto que não era para ele comer, e Deus veio ter com Adão, não achou Adão no lugar que ele
tinha colocado, no versículo 9 diz o seguinte: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Querido, é lógico que Deus sabia onde o homem estava, mas Deus não conseguiu mais localizar a vida dele dentro do homem, porque morte significa separação. No momento em que o homem toma do fruto, come aquele fruto, e em desobediência à palavra do Senhor, ele foi separado de Deus no espírito. Então agora o homem não tem mais a vida de Deus dentro dele. Agora o homem, ele é um ser caído, ele está destituído da glória de Deus. Então a vida de Deus não opera mais dentro dele. Então, se eu não tenho a vida de Deus dentro de mim, quer dizer que eu tenho a morte. Então, o homem sem Deus, ele é morto espiritualmente. Vamos lá para 1 Tessalonicenses. Eu citei, mas vamos ver pela palavra. 5:23. O mesmo Deus e Pai vos santifique em tudo, no vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor. Então, vimos aqui que o homem, ele é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Então, quando Adão come e morre, quem morreu foi o seu espírito, ficou destituído de Deus. Ele perdeu a vida de Deus, ele perdeu a comunhão, ele foi separado de Deus. Amém? Então, naquele momento, o homem perde a natureza de Deus. É interessante que quando Jesus, abra lá sua Bíblia em João, no capítulo 8, no versículo, a partir do versículo 39, diz assim: Jesus tendo um debate aqui com os fariseus, ele diz: então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Como que Abraão foi justificado? Pela fé. Amém? Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Mas vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Olha só o que Jesus está falando, isso é forte aqui. Ele está tendo uma discussão aqui com os doutores da lei, e ele está falando aqui: olha, vocês não estão conseguindo entender o que eu estou falando, porque o espírito de vocês está caído. Vocês precisam receber a palavra de Deus como ela é, para poder gerar vida em vocês. Porque no 44 ele fala o seguinte, ó: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele é homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não credes. Quem dentre vós me convence de pecado, se vos digo a verdade, por que razão
não credes. Olha só, Jesus ele estava reconhecendo nesses homens aqui, mesmo eles sendo religiosos, mesmo eles sendo estudiosos da palavra, eles estavam reconhecendo, ele estava reconhecendo aqui a incapacidade desses homens de entender o que Jesus estava falando. Por quê? Eles eram espiritualmente mortos. Então não tinha como eles receber aquilo que Jesus estava falando. Vamos lá para João. Volta um pouquinho aí, João 3, você vai ver melhor, entender melhor isso, o que Jesus estava falando quando ele estava conversando com Nicodemos aqui, ó. João capítulo 3, versículo 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha só, queridos, por que eles tinham que nascer de novo? Porque em Adão todos pecaram. Qual que era o pecado de Adão? Não ter recebido a palavra de Deus como verdadeira, e quando ele comeu daquele fruto, ele caiu, ele ficou destituído da vida de Deus. Então é isso que Jesus está falando: olha, você precisa nascer de novo. Você precisa receber de novo a vivificação do teu espírito, para você poder receber, entender, compreender, aceitar as coisas de Deus. Amém? Porque tudo aquilo para ele estava parecendo loucura. Nicodemos falou: mas, Senhor, como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Então ele estava pensando unicamente com o seu intelecto, com o seu raciocínio. E Jesus continua o raciocínio com ele no versículo 4 e fala: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Aleluia! Olha só, que Jesus está falando aqui para ele: olha, se você for pegar lá os estudos que você fez e a gente voltar para Gênesis, o Senhor falou: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus, ele era um Espírito. Então o que Jesus estava falando para Nicodemos? Nicodemos, você precisa receber a vida de Deus novamente dentro de você, senão é impossível você compreender, você aceitar aquilo que eu estou falando. Aleluia! E graças a Deus, querido, pela palavra que nos traz luz e esclarece. Quando a gente chega aqui em Efésios, vai lá em Efésios no capítulo 1, e no versículo 7, diz o seguinte: aleluia, lembra que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal? No versículo 7 de Efésios capítulo 1 diz assim: no qual temos a redenção. No qual quem? Jesus. Amém? Lembra que Gálatas, nós somos redimidos da maldição da lei, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Aleluia! Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz
todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aleluia! Olha só, queridos, que texto maravilhoso. Que através do sangue de Jesus nós recebemos a remissão dos nossos pecados, segundo a graça de Deus que foi derramada sobre as nossas vidas abundantemente. Lembra lá que o sangue lá na antiga aliança só foi passado nas ombreiras lá, nos umbrais das portas, e teve um resultado. Você imagine agora o sangue de Jesus que foi derramado pelas nossas vidas, e a riqueza da sua graça foi derramada sobre nós abundantemente, e tudo isso fez o quê? Que Jesus fosse o nosso Cordeiro Pascal, e nele converge todas as coisas, ou seja, tanto nos céus como na terra. Então, hoje nós somos redimidos pelo sangue precioso de Jesus. Aleluia! E como que nós ficamos sabendo disso? Ouvindo o Evangelho, não é isso que ele diz no versículo 13? Nós ouvimos o Evangelho, a palavra da verdade, a nossa salvação, e nós cremos nisso, e daí nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Se a gente for um pouquinho aí, Efésios capítulo 2, versículo 1, ele diz, olha, ele nos deu vida, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Isso que eu acho maravilhoso, querido, porque quando nós ainda não éramos imperfeitos, aleluia, quando ainda nós éramos incompatíveis com Ele, Ele nos amou de tal maneira e nos deu salvação. Olha, queridos, de repente você está aí na sua casa e você pode estar pensando, não, eu quero mudar a minha vida, eu vou melhorar isso e vou melhorar aquilo, e aí eu vou começar a ver como é que é esse negócio de Jesus. Não, querido, o momento de você receber Jesus é hoje, é agora, e Ele é que vai te ajudar a você sair de todas as mazelas que você não aguenta mais na sua vida. Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa força, amém? Ele nos deu vida quando ainda a gente estava sujo, quando a gente estava nos nossos delitos e pecados. Romanos, no capítulo 5, versículo 6, diz o seguinte, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Olha só, quando a gente não tinha condição, o Cordeiro Pascal foi imolado por mim e por você. Ele derramou o sangue dele por mim e por você. E Colossenses 2,13 diz o seguinte, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, olha só, querido, ele está falando, quando nós estávamos mortos pelas nossas transgressões, ou seja, sem a vida de Deus, quando nós éramos filhos do diabo, amém? Só tem dois reinos, querido, o reino da luz e o reino das trevas. Amém? Então, se eu estou no reino da luz, eu sou filho de Deus. Se eu não estou no reino da luz, eu sou filho do diabo. Olha só, presta bem atenção no que eu estou falando. Eu não estou dizendo que quem está na igreja evangélica, Verbo da Vida, é o filho de Deus. Só quem está na igreja evangélica, Verbo da Vida. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que aquele que está na luz, aquele que realmente fez Jesus Senhor da sua vida e anda nas suas pisadas. Amém? Então, nós estávamos como mortos pelas nossas transgressões e pela incircuncisão da nossa carne. Ele nos deu vida com Ele, juntamente com Ele, perdoando os nossos pecados. Então, olha só, um quesito da maldição da lei era a morte eterna. Uma pessoa sem Cristo está condenada à morte eterna. Não se engane, querido, o inferno existe e está preparado para o diabo, não para os filhos de Deus, não para os seres humanos, mas aqueles que não aceitaram Jesus, infelizmente,
eles vão participar juntamente com o diabo no inferno, no lago de fogo. Aleluia! Infelizmente, querido, eu não posso mudar as verdades da palavra, é isso que ele diz aqui, mas o Senhor já deixou. Lembra que nós lemos lá em Efésios, no capítulo 1, que nós somos predestinados? Olha só, quando ele está falando ali que nós somos predestinados, ele não está querendo dizer que não, certo número de pessoas, esses são predestinados para ser salvos. Não, esses aqui são predestinados para ir para o inferno. Não é isso que está querendo dizer ali. Predestinados quer dizer que todos, através do sacrifício de Jesus, do derramamento do sangue de Jesus, já têm a condição de ser salvos. Então, é uma pré-condição. Em que vai determinar eu receber a condição plena? Ouvir o Evangelho, crer no Evangelho e receber Jesus como o Senhor da minha vida. Pronto, eu sou livre da primeira etapa da maldição da lei, que é a morte eterna. Aleluia! Nós não precisamos ficar com medo, porque toda a condição da salvação já nos foi dada. Você quer ver como que uma pessoa é salva, como ela é livre da maldição da lei? Abre lá sua Bíblia em Romanos, no capítulo 10. E no versículo 8. Por que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, quando você ouve o Evangelho, você aceita o Evangelho e você faz essa confissão de coração, confessando Jesus como Senhor, confessando Jesus como seu Salvador, o que acontece? Você, aquilo que diz lá em Colossenses, vamos lá, Colossenses. Sei que eu não estou pregando nada novo, querido, mas é o que está no meu coração. Então, quando nós confessamos Romanos 10, 8, o que acontece? Ele nos libertou do império das trevas. Lembra do povo preso lá no Egito? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Aleluia! Então, quando eu aceito Jesus, a primeira maldição da lei, que era a morte eterna, ela tem que dissolver, porque a palavra fala o quê? Que das trevas brilha o quê? A luz. Aleluia! Então, queridos, é um momento, nós que temos a salvação, se você já é cristão, se você já recebeu Jesus como Senhor da sua vida, você já recebeu o selo do Espírito Santo, não há motivo para a gente viver triste, abatido, desanimado. Sabe, queridos, tem dia que a gente acorda, o dia parece meio cinza, parece que nada está dando certo, e aí, queridos, eu não sei você, mas às vezes acontece isso comigo. Mas quando eu vou para a minha Bíblia, e eu começo a ler o Novo Testamento, onde a palavra fala que eu sou rei, que eu sou sacerdote, que eu sou mais do que vencedor, de que Jesus morreu pelos meus pecados, de que isso era impossível ao homem, mas Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que eu tivesse vida. Isso começa a me animar. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, queridos, nós temos que buscar esse meio de ânimo, que é o quê? É a palavra de Deus grandemente e firmemente enxertada em nossos corações. Amém? Aleluia! Então, se você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, a primeira maldição da lei na sua vida já está quebrada, que é a morte eterna. Você vai desfrutar nessa vida que é agora paz, alegria
e justiça do reino de Deus, e você também vai poder desfrutar a vida eterna juntamente com o nosso Pai Celeste. Amém? Aleluia! E é algo, querido, que não tem a ver com religião. Tira a sua mente de religião. É algo que é particular, é algo que é pessoal, seu com Deus. Aleluia! E quando você verdadeiramente nasce de novo, querido, o que importa para você é você ter comunhão com o seu Pai. Aleluia, de fato e de verdade que Paulo repreende, e ele fala também na palavra a respeito de alguns crentes carnais. O que é um crente carnal? É aquele que recebeu Jesus, mas ele quer viver em conformidade com o mundo. E a palavra, ele nos traz exortação a respeito disso, que se nós nascemos de novo, quer dizer que nós morremos para o mundo, e o nosso estilo de vida agora é para agradar a Deus, é para agradar o nosso Senhor. Amém, queridos? Então eu quero estar orando com você agora. Se você ouviu essa palavra a respeito de salvação, e você não tem certeza da sua salvação, eu queria que você orasse junto comigo agora, fizesse essa confissão, porque João 3,16, vamos ler só esse texto para a gente estar orando e encerrando. João 3, no versículo 16, um texto muito conhecido. Olha o que ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que nele não crê já está julgado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram maus. Mas, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Olha só, queridos, vamos ficar... eu quis ler todo esse contexto para você ver o tamanho do amor de Deus, mas vamos ficar com o versículo 16 aqui. Deus te amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho, não para ter luta com você, não para travar uma batalha com você, mas para te dar salvação, mas para trazer a vida de Deus novamente dentro de você. Jesus falou, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, aceita essa vida nessa noite, meu irmão, aceita essa vida. Se você tem andado por caminhos tortuosos, toma uma decisão hoje. Você não tem que largar isso ou largar aquilo, você tem que aceitar Jesus, e você vai receber o selo do Espírito Santo, e é Ele quem vai te conduzir a toda a verdade, é Ele quem vai te ajudar a você deixar vícios, deixar mentira, deixar tudo aquilo que não agrada ao Pai. É Ele que vai te ajudar a você deixar todas essas coisas. Mas dá um passo de fé nessa noite, dá um passo de fé e agarra essa palavra no seu coração e recebe Jesus como Senhor da sua vida. Se você já é crente e está andando por caminhos tortuosos, ouça agora a voz do Espírito e volte para os caminhos do Senhor. Confia nele de todo o teu coração e Ele vai desembaraçar todos os teus caminhos. Então, se você quer fazer essa confissão nessa noite, abaixe sua cabeça aí e ore junto comigo. Ora assim: Pai Celestial, eu me coloco diante do Senhor nesse momento, e eu reconheço que eu tenho andado por caminhos tortuosos, por caminhos debaixo da minha vontade, do meu próprio entendimento, mas nessa noite, eu reconheço Jesus. Eu reconheço que Jesus, Ele era Deus juntamente contigo, e Ele veio para essa terra, Ele nasceu de uma mulher, Ele assumiu uma figura humana, e Ele morreu, Ele padeceu naquela cruz para a remissão dos meus pecados.
Eu recebo Jesus como meu Senhor e como meu Salvador nessa noite, reconhecendo que no terceiro dia Ele ressuscitou e hoje Ele está assentado à tua destra. E eu faço dele o meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Se você fez essa oração de coração, crendo com o seu coração, confessando com a sua boca, eu creio no poder da palavra e a salvação do Senhor entrou no seu coração nessa noite. Você foi feito uma nova criatura. Agora procure pessoas maduras, pessoas que vão poder te auxiliar, porque Jesus, Ele pregava, ensinava e curava. Então o ensinar, queridos, está na parte de fazer discípulos. Jesus não tinha somente seguidores, Jesus tinha seguidores e tinham discípulos. Então não seja somente um seguidor, mas seja discípulo de Jesus. Sente aos pés da palavra, sente aos pés do Senhor e aprenda dele que Ele é manso e Ele é humilde. Amém, queridos? Então guarda essa palavra no seu coração, entendendo que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Eu tinha muita mais coisas para falar aqui, mas o tempo não deixa. Então fique com isso nessa noite, que você foi resgatado, que a maldição da lei foi quebrada de sobre a sua vida hoje. Você não precisa mais andar no pecado, com medo de Deus, porque você tem uma aliança poderosa e preciosa com Ele. Amém, queridos? Então na terça-feira nós vamos ter mais um culto. Fique ligado, nós vamos ter culto às terças e às quintas, e não esqueça da live do ministério na quarta-feira, no dia 14, que vai ser com o pastor Tony Cook, lá dos Estados Unidos. Amém? Fiquem na paz, uma semana abençoada para você, debaixo da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.